seu banco de horas é transparente, ele está certo, está errado? Provavelmente você esteja trabalhando de graça se a resposta for não, eu não sei quanto tem no meu banco de horas. Meu nome é Gregor, sou advogado trabalhista aqui na Gorinha Advogados e vou falar com vocês sobre o banco de horas. Vou explicar para vocês aqui sobre como é que se faz um banco de horas, por quanto tempo ele pode durar, se tem que ter um acordo, porque se você está trabalhando com promessa de compensação, de folga, né? Com promessa de horas extras, que raramente a gente vê os empregadores pagarem, você provavelmente está trabalhando de graça, você não recebe suas folgas e também não recebe dinheiro por isso. O que é um banco de horas? O banco de horas nada mais é que um controle, uma folha, onde está lá as horas que você trabalhou em excesso ou as horas que você deixou de trabalhar em um dado período de tempo. Isso está lá na CLT, no artigo 59. E quais são as formas de acordo que podem ser feitas no banco de horas? Pode ser um individual, que tem a validade máxima de 6 meses, é você, empregado, com o empregador, um acordo assinado, ou também pode ser o coletivo, que envolve o sindicato, a empresa com o sindicato da categoria. Esse banco de horas ele não pode ser informal, quer dizer que ele não pode ser boca a boca. Não pode ser, sai hoje que eu vou descontar do teu banco. Ou trabalha mais aqui, vou botar horas no teu banco para você de crédito. Provavelmente essas horas não estão sendo contabilizadas corretamente. Esse acordo ele não pode ser informal, ele tem que ser escrito. Tá? É um papel que você vai escrever com o teu empregador que diz lá que existe um acordo de banco de horas com a duração de tal tempo, pelas horas que você trabalha geralmente, e que, caso você ceda aquelas horas que você trabalha, X horas vão por dia de crédito no seu banco de horas que tem que ser utilizados, pagos, creditados, em até o período de 6 meses. O que é uma coisa muito importante para você ter um controle de banco de horas? Você tem que bater ponto. Se você não está batendo ponto e o seu empregador diz que está contabilizando horas para você, ou que vai colocar no banco, vai tirar do teu banco, esse banco não existe, tá? Se você não bater ponto, que seja um caderninho ou ponto digital, que todo mundo tem, ou no celular também, que tem muitos aplicativos disso, você não tem controle das suas horas. Sem o controle das suas horas, do ponto de entrada, de saída, do almoço, da volta do almoço e da ida para casa, você não sabe quantas horas você tem a receber ou quantas horas você tem que pagar de volta. E acontece muito o quê? Você acaba trabalhando muito mais do que você deve. Porque, por exemplo, você falta um dia para ir no médico, falam, vou colocar no banco, só que você nunca vai ver a cor dessas horas depois, nem dinheiro, nem folga. Então, já aproveitando, quais os principais problemas que eu vejo num banco de horas? Quais são os principais abusos que as empresas cometem com o empregado? Primeiro é isso que eu falei, exigir que o trabalhador fique além da hora e que vai jogar isso no banco. De novo, o que quer dizer jogar no banco? É deixar as horas para pagar depois para você, ou você tira folga. Mas raros são os casos que eu vejo de ver essas horas pagas de volta, se não tem controle de jornada, especialmente. Aproveitando também, usar o banco de hora como desculpa para não pagar horas extras. Isso quer dizer o quê? O patrão fala para você, mas a gente tem banco aqui, a gente não paga horas extras. Não é porque você tem um banco de horas que você vai deixar de pagar horas extras, hein? São duas coisas bem diferentes. Você pode pagar horas extras e você pode ter um banco de horas. Mas o comum é você ter um banco de horas para não pagar horas extras. Outra coisa também, além do não pagar as horas, é a não compensação, né? É ele não abater dias ou horas de trabalho suas que você tem direito no prazo certo, que geralmente são 6 meses se é individual e muito mais tempo, chega a 12, 24 meses se for coletivo. Outro problema que eu vejo que prejudica muito o trabalhador é a questão de não ter o controle de jornada, que nem eu falei, e dizer ao empregador que existe esse banco de horas. O banco de horas não existe se não tem controle de jornada, tá? Isso eu já vi várias vezes acontecer na prática, vários casos assim que o empregado chega aqui para mim e fala, mas eu tenho banco. Ele falava que eu tenho banco, eu não recebo horas extras. Não é assim que funciona, como eu já falei. Outra coisa importante também, você que, por exemplo, trabalha em feriados, você que trabalha em escala diferenciada, seja 5x2 ou 12/36, etc., você nem 12/36 nem poderia ter banco de horas tecnicamente, para começar. Então, o padrão do banco de horas é aquela jornada padrão de 44 semanais ou 8 diárias. Existem exceções? Existem, mas tem jornadas que nem pode ter banco de horas, nem horas extras. Outra coisa que eu vejo acontecer bastante é a pessoa ficar sem intervalo. Sem intervalo, como assim? De almoço. A pessoa fica sem almoço para compensar
compensar, por exemplo, o banco de horas negativo que ela pode vir a ter. Agora imagine, o chefe fala para você, não almoça, você tem horas me devendo, você está me devendo horas aqui no banco. Isso não pode também. Se ele fizer isso, ele vai ter que te pagar horas extras depois, além das horas que estão lá no banco. Agora, uma coisa muito interessante aqui. Você, empregado, é obrigado a aceitar o banco de horas? A resposta é não, tá? Você não é obrigado a aceitar um acordo de banco de horas escrito, muito menos o verbal, que não existe, né? Falado. O acordo de banco de horas escrito, como o próprio nome diz, é um acordo. Num acordo tem que as duas partes concordarem, não é uma parte impor na outra. Então, se você não quer fazer um banco de horas individual, você não é obrigado a fazer esse acordo de banco de horas individual. Mas, por exemplo, pode entrar no meio aí um acordo coletivo que tem o banco de horas que é junto com o sindicato. Aí você fica um pouco mais compelido a aceitar que você está inserido, onde teve um acordo coletivo e você fica difícil falar não, se opor a isso. Então a história é outra, mas o banco de horas você não é obrigado a aceitar. Tudo bem, você tem aí esse banco de horas que você não compensou as horas, você está com crédito aí de horas, né? Você está com 10 horas, 20 horas de crédito no teu banco. O que acontece se você, no período correto lá, colocado no acordo de banco de horas, você não compensou essas horas, né? Você não tirou folga, você não tirou day off. O que acontece com essas horas? Ela tem que ser paga para você com adicional de 50%. Todas essas horas no seu banco de horas, se não forem compensadas ou pagas, elas vão ter que, até o final desse banco de horas, da vigência dele, da validade, ser pagas ao final com 50% de adicional. Mas e você que trabalha em feriados, domingos? Como é que fica essas horas? Ah, tá. Essas horas que foram trabalhadas em sábado, domingo, feriados nacionais ou municipais, etc., elas têm que ser pagas 100% de adicional. Então tende a haver essa distinção da hora extra normal no banco para a hora extra 100% no banco. Mas tudo bem, e aí o seu patrão fala, eu vou botar você para compensar essas horas de feriado. Por exemplo, o seu empregador fala para você, você vai trabalhar aqui no dia 7 de setembro, que é o feriado nacional, e na semana que vem, do dia 14, você não precisa vir. Ele compensou para você? Não, ele não compensou. Ele está tirando vantagem de você, infelizmente. Ele teria que te dar 2 dias, o dia 14 e o 15, por exemplo. Ou quaisquer outros 2 dias depois. Então, quando é feriado, é em dobro. Tudo, tá? Sem exceção. E o mesmo também se aplica ao domingo. Se você acabar trabalhando no domingo e aquele é teu dia de folga, que você sempre tira domingo, ou qualquer outro dia de folga que você tenha durante a semana, seja por escala que você folga numa segunda, numa terça, e você veio trabalhar, isso é 100%, tá? Isso é como se fosse um domingo lá no meio da sua semana. Mas e agora, você tem horas lá no seu banco positivas, que você trabalhou bastante, enquanto você ficou na empresa há 2 anos, você está com 30 horas lá positivas no seu banco de horas, e você foi demitido, ou você pediu para sair, tanto faz. Essas horas, o que acontecem? Essas horas não podem simplesmente sumir do seu banco. Tem de ser pagas na rescisão como se fossem horas extras, tá? Então não vai ser a tua hora normal que vai ser paga, vai ser hora extra. Mas e se você estiver devendo 30 horas para o seu patrão, como é que faz? Tecnicamente, ele não poderia descontar essas horas na sua rescisão, a não ser que nesse acordo de banco de horas tenha previsão que está lá escrito que ele pode descontar horas negativas na tua rescisão. Então, muita atenção. Essa é uma coisa que eu vejo bastante acontecer. E também na questão das horas do banco sumirem simplesmente quando a pessoa pede para sair ou quando é mandada embora da empresa. E última coisa que eu quero alertar a vocês, como é que você faz para se proteger disso? Bom, você sempre guarda os canhotos, né, se sair daquela máquina impressa, anota também os horários que você entra e sai, sempre, confronta esses horários com o que está no ponto, seja o ponto digital, seja o ponto escrito, especialmente no digital que o empregador pode alterar esse horário. E também outra dica que eu dou é solicitar, quando você for ver o teu ponto mensalmente, que tenha o extrato das suas horas no seu banco. Né, que você pode ver o extrato, é outra folha, tá? Não é a mesma folha do ponto aqui, que tem entrou horário tal, saiu horário tal. É outra folha que vai dizer dia tal, jornada 8 horas, trabalhou 8h33, por exemplo, 8 horas e 33 minutos. Vai mostrar exatamente qual dia você trabalhou tempo a mais. Isso é muito importante para você garantir os seus direitos. Então, se esse banco de horas está sendo usado de forma errada, provavelmente você está trabalhando de graça para o seu patrão. Então, muita atenção quando tem banco de horas envolvido no seu emprego. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha aprendido ou esclarecido dúvidas que você veio a ter. Deixe um comentário aqui no vídeo para a gente responder, se você tiver alguma dúvida, no Instagram, TikTok. Siga o nosso canal, se inscreva e até a próxima.